Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, sou professor de defesa pessoal e um servo cristão. Hoje eu queria comentar com vocês um aspecto, eu não sei se algumas pessoas conhecem, outras não, mas vamos tentar desabrochar aqui. A gente tem que entender aspectos sobre o cristianismo, mas assim, a gente também tem que diferenciar três tipos de coisas. A gente tem que diferenciar filosofia, tem que religião e o próprio Deus. São coisas que são juntas, mas separadas ao mesmo tempo. Porque a filosofia, ela veio para ajudar a pessoa a entender mais as questões de vida, as questões que geralmente precisam um pouco mais de raciocínio. Seria essa, né? E a religião veio mais para ajudar o espiritual do ser, né? E Deus também veio, eu acho que Deus é o maior objetivo das nossas vidas, deve ser o maior objetivo, né? Só que temos que entender que Deus ele não é religião. Deus ele tem uma conduta, tem um convívio, mas ele não é uma religião em si. Ele não prende a religião. Então, como é que a gente vai diferenciar cada um deles? Cada um deles tem um espaço. Quando a gente lê a filosofia, né, sei lá, grega, vamos supor que na verdade a filosofia veio da Grécia, mais ou menos, já existia início de filosofia, mas proporcionou mais na Grécia. Eles veem falando sobre a vida, sobre questões humanas. E a religião, às vezes, não percebe isso. Porque, assim, a religião, às vezes, é falha. Religião, não Deus. Religião em si. Por quê? Como eu falei, tem muita coisa em religião, principalmente cristã, que é errado, sabe? Tipo, que já falei em outros vídeos aí que até o cristianismo tem defeitos bem bizarros. Para não falar defeitos realmente, coisas bem cabulosinhas. E assim, a gente tem que ser verdadeiro. Porque quando Deus ele fala sobre cristianismo, como ele, entre aspas, ele fala sobre ele próprio, ele fala assim, olha, eu sou a verdade está em mim. Aquele que vê o Pai, vê a mim. Né? Aquela coisa de trindade que a gente sabe que é uma coisa uno. Né? Que Jesus estava falando, olha, aquele que vê a mim, vê ao Pai. Sabe? E aí a gente pega e a religião acaba afastando esse tipo de coisa, porque vem muitas coisas humanas dentro da religião. Porque às vezes as pessoas pegam a Bíblia e fazem um relato que nem existe, que nem tem escrito. Quando a gente pegar a Bíblia, quando for falar da Bíblia, a gente tem que falar coisas que realmente está escrito na Bíblia. É o que eu acho. Quando for opinião nossa, quando for relato nosso, aí a gente fala, olha, meu relato, a minha experiência, a minha convivência é dessa forma. Eu acredito dessa forma. Você pode acreditar na forma que você quiser, mas quando você descrever a Bíblia, tem que ser aquilo que a Bíblia está sendo realmente descrita. Fala aquilo que a Bíblia mesmo relata, na verdade, aquilo que a Bíblia mesmo está dizendo. Porque não podemos ser hipócritas de dizer coisas que a Bíblia não está dizendo e falar que a Bíblia diz aquilo lá, e sendo que a Bíblia nem diz. Uma coisa bem interessante, que é só para dar um exemplo. Eu sempre falo que eu tenho experiência com os anjos, com alguns aspectos dos anjos. Alguns anjos eu converso, falo com eles, né? Só que, tipo assim,
eu falo assim, é uma coisa minha, porque não tem como provar em si, porque não está escrito na Bíblia grande parte desses anjos. Mas significa que é invenção minha? Pode ser que nem seja. Pode ser que realmente seja verdade tudo aquilo. Como eu falei, tem muitas coisas que, biblicamente, né, só vai ser revelado quando chegarmos no céu. Que a revelação máxima de Deus vai estar lá. E Ele vai falar tudo aquilo que a gente tem dúvida. Nos revelar aquilo que a gente tem dúvida. Que vai colocar em pratos limpos tudo aquilo que a gente tem para ser revelado. Porque até então tem muitas coisas ocultas aos nossos olhos. Só que, como eu falei, por ser oculta não significa que não seja verdade. Porque a Bíblia fala sobre anjos, fala sobre hierarquias angelicais. Porque como assim fala sobre hierarquia? A gente entende de hierarquia. Porque Daniel, na verdade. Davi também, mas Daniel. Daniel teve experiências com Gabriel e Miguel. E Moisés também teve experiência com Miguel. Até porque, se a gente for pegar essa ideia, quem estava disputando o corpo de Moisés era Miguel. Estava disputando com Lúcifer a respeito do corpo de Moisés. Então significa que existe um estilo, uma hierarquia. E a Bíblia fala isso. Né? Que a gente entende, na verdade. Porque lá em Gênesis fala sobre que Deus colocou no jardim do Éden uma espada flamejante e querubins guardando o jardim. E lá em Ezequiel, né, também fala sobre anjos. Faz um relato do que aconteceu no céu, né, a queda dos anjos no céu. Né, com a queda de Lúcifer e com 1/3 da parte dos anjos do céu com ele. Então significa que 1/3 não era igual. Não é uma coisa igual. Porque fala que Lúcifer era um querubim. Lá fala que Lúcifer é um querubim. Lá em Daniel, quando Daniel vai citando, né, quando ele está conversando com os anjos, dá para entender que Miguel é um arcanjo. Por que a gente entende isso? Porque fala que ele foi o príncipe, um dos primeiros príncipes do céu. Comandante e regente. Porque príncipe significa algo importante. Porque quando você vê uma coisa tão interessante, quer dizer, de príncipe, que a Bíblia fala que Deus é o príncipe desse mundo. Ele é a presença máxima. Né? Que quando representa isso, lá em Apocalipse, quando fala assim, olha, desceu do céu aquele que está sentado no cavalo branco, e nele está o nome do nome. Aquele que o nome está em cima de todos os nomes. Aquele príncipe, que é maior que todos os príncipes. Fala isso em Apocalipse. Então a gente entende. Agora voltando àquilo lá que eu estou falando. Às vezes as pessoas pegam filosofia, pegam um contexto e colocam junto. Às vezes eu coloco junto a filosofia e a Bíblia. Mas para a gente ter uma conexão. Não que signifique que literalmente estão juntos. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque eu vou dar um exemplo bem claro. Tem certos tipos de livros que são livros abomináveis diante de Deus. E a gente lê eles e fala assim, olha, beleza, eu acredito nesses livros. Eu vou dar um exemplo bem claro disso, ser bem direto nisso. Livro de Raziel, o livro de Enoque, a Guerra do Apocalipse, né? O livro satânico. São livros que Deus abomina de tal forma. Deus abomina esses livros. Sabia disso? Não tem nada relato que a Bíblia, não fala nada que a Bíblia nos esclarece. Por que eu falo isso? Porque nos livros, nesses 3 livros, relata a maioria dos anjos, tá ligado? Anjos que, para mim, são anjos caídos.
Por quê? Porque a gente entende quando os anjos confraternizaram com o ser humano, lá em Gênesis que fala, houve não usurpação, mas houve uma abominação do pecado. E se houve uma abominação do pecado, existe algo que foi corrompido, bem mais grosseiramente. Aí você pega esses anjos que a Bíblia nos relata, e aí esses livros falam desses anjos como se fossem bons, né? Porque a Bíblia fala que quando houve interação do ser humano com os anjos, houve pecado. Há aumento do pecado, na verdade. O pecado já existiu desde Adão e Eva. Só que houve maior pecado. Houve aceleração, houve o crescimento do pecado. Aí você pega esses livros que falam, né? E outra coisa, a Bíblia fala que a gente não deve invocar seres espirituais. A Bíblia fala que não devemos invocar seres espirituais. Sabia disso? Porque quando Saul foi invocar, né? Tentar invocar Samuel para que ele pudesse falar a respeito daquilo que deveria ser feito, na verdade não era Samuel. Era o próprio diabo se manifestando, né, como Samuel. Porque a gente sabe que o diabo ele pode se transformar em qualquer tipo de ser. Na verdade, um anjo. Ele não tem uma aparência definida. Então ele pode colocar como ser humano, como um animal, como qualquer coisa. Porque ele não tem uma aparência literalmente definida. Porque assim, ele tem a aparência que ele quiser que ele aparenta ter a você. Mas que a Bíblia nos relata que tem alguns certos tipos de anjos que tem aparência que a gente pode identificar. Porém, isso não é algo como eu vou colocar, frequente. Né? Uma coisa, todo anjo vai ter a mesma característica. Não. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por que a gente sabe que não era Samuel? Porque a Bíblia fala, em Lucas, capítulo 19, que não existe a possibilidade daqueles que estão mortos, daqueles que estão no plano terreno, espiritual, transportar para cá e nem a gente pode transportar para lá. Não existe isso. Não tem, porque existe um abismo. A Bíblia fala que existe um abismo que não é permitido ultrapassar nem nós para lá e nem eles para cá. Então significa o quê? Que não é possível uma pessoa encontrar nossos entes queridos em vida. É possível em morte, quando a gente estiver morto e se nós estivermos no mesmo plano, no céu. Se não, nem mesmo poderemos ver. Ou poderíamos, mas não poderíamos confraternizar um com os outros. Né? Porque lá lá em Lucas, dá para entender que eles conseguiriam ver, né, o outro plano, mas não conseguiriam transparecer, né? Então, assim, livros que são abomináveis a Deus, temos que tomar cuidado e não podemos pegar esses livros como referência. E quando a gente pegar algum livro como referência, uma filosofia, temos até que tomar cuidado também. Temos que pegar partes que a gente possa entender, que possa encaixar. Porque se não for isso, retira. Porque na verdade a Bíblia não deve ser comparada a qualquer outra obra. Porque a Bíblia por si só ela já é completa. Né? A gente faz algumas referências para que as pessoas entendam mais a respeito sobre o ser humano, sobre nossas vidas, sobre Deus. Aí a gente faz algumas coisas para que a interação do ser humano para entendimento. Mas não podemos fazer isso. Quando a gente for fazer isso,
tomamos cuidado e não peguem esses livros que não estão descritos na Bíblia como verdade espiritual, estou dizendo. Se você é cristão, se você tem uma doutrina espiritual cristã, não faça isso, meu querido, minha querida. Porque esses livros que eu acabei de comentar são diabólicos, são efêmeros e não tem nada a ver com o que a Bíblia nos relata. Porque se você quiser conhecer mais sobre os anjos, lê a Bíblia, sobre a interação humana entre Deus e o ser humano, lê a Bíblia. Não pegue esse tipo de livro para tentar entender o ser humano, ou entender sobre os anjos, ou entender qualquer outra coisa que for coisa espiritual. Porque são coisas complicadas. Amém?